Apenas matou um mosquito, mas a associação de caçadores o considera um criminoso, pois seu nível é sempre 1. Sem querer, ao matar o 10º mosquito, ele aciona uma recompensa oculta. Ao ver a recompensa, uma camisa sem mangas, ele a joga fora sem hesitar. Nesse momento, alguém passa por ali, e a camisa acerta o rosto da pessoa. Mas pela roupa, não é alguém comum. Especialmente a insígnia em seu colarinho revela a identidade de um alto funcionário da Associação de Caçadores, e desta tornando nível 1. Então o ajudante ao lado usa um instrumento para verificar a situação de Li Jianyu. Mas após uma inspeção, não encontra nenhuma anomalia. De acordo com o instrumento, o nível de Li Jianyu é 1, e seus atributos também não mudaram desde que ele foi encontrado. Mas a intuição do capitão lhe diz que a coisa não é tão simples. Mesmo a velha que vende bengalas na esquina tem um nível maior que 1. Há 2 horas, uma chuva repentina mudou o mundo completamente. Porque de repente apareceu um nível sobre as cabeças das pessoas, juntamente com monstros poderosos. Assim, a nova profissão de caçador surgiu, mas o padrão para se tornar um caçador é muito alto. Porque para passar no exame de caçador, você precisa ir para a masmorra para capturar monstros. Esta é a 8ª vez que Li Jianyu faz o exame de caçador. Apesar disso, ele ainda estava lendo as dicas de como passar, quando alguém veio, o supervisor do exame de caçador desta vez. Ele convida Li Jianyu para participar da batalha de chefe em equipe, mas quando Li Jianyu chega à masmorra, descobre que há muito menos alunos participando do exame de caçador desta vez. Então, um cara gordo ao lado dele percebe Li Jianyu, e ele descobre do cara gordo que o chefe da masmorra desta vez, com menos de 30% de HP, se defenderá automaticamente em 3 minutos. Nos testes de masmorra longos, há 2 caçadores experientes acima do nível 100 liderando, mas desta vez, devido à inclusão de um jovem rico que está experimentando a vida, ele só pode ter um caçador experiente de nível 205 para protegê-lo. Mas este chefe não pode ser derrotado por uma só pessoa, porque, na metade da luta contra o boss, monstros menores aparecerão continuamente. Por isso, o único pedido do caçador veterano para os alunos é que eles sejam responsáveis por derrotar os monstros menores que aparecerem no meio do caminho. Mas no momento em que Li Jianyu estava prestes a entrar na masmorra, ele foi parado pelo jovem rico. Acontece que o caçador veterano estava enfrentando o boss sozinho e não conseguia protegê-lo. Então ele convidou Li Jianyu e o gordo para formar um grupo. Vendo isso, o gordo rapidamente estendeu a mão e agarrou o jovem rico. Com uma chance como essa de subir de nível, como eles poderiam perder? Mas no momento em que entraram na masmorra, o jovem rico de repente mostrou um sorriso malévolo. Depois que Li Jianyu derrotou o monstro esqueleto à sua frente, ele percebeu que os alunos atrás dele estavam começando a não conseguir mais lidar com os ataques dos monstros esqueleto. Acontece que a vida do boss, sob o ataque do caçador veterano, já havia chegado a 30%. Ao mesmo tempo, inúmeros monstros esqueleto emergiram do chão. A situação tornou-se instantaneamente incontrolável, mas Li Jianyu estava preso pelos monstros esqueleto à sua frente e não conseguia se mover. Então, o gordo, com um impacto repentino, chegou na frente de Li Jianyu. Ele pediu para Li Jianyu ajudar o caçador veterano, mas Li Jianyu não conseguia deixar o gordo sozinho enfrentando os monstros esqueleto. De repente, o jovem rico bateu no ombro de Li Jianyu, dizendo para ele priorizar o bem maior. Então Li Jianyu olhou para o caçador veterano, que agora estava com as 2 mãos segurando a espada em posição defensiva. Sem escolha, ele teve que levar o jovem rico para juntar-se ao ataque contra o boss, deixando o gordo sozinho defendendo os monstros esqueleto restantes. Mas mesmo Li Jianyu dando o seu melhor, a vida do boss ainda estava em 23%, e a contagem regressiva de 3 minutos tinha apenas 50 segundos restantes. Ele olhou sem esperança para o caçador veterano esperando por uma solução, mas o caçador veterano apenas fez um gesto de peixe grande. Antes que ele terminasse de falar, uma espada longa veio por trás, deixando um pequeno corte no nariz de Li Jianyu. Então Li Jianyu se virou e contra-atacou, golpeando com força a espada em um monstro esqueleto, o jogando para longe. Depois de se estabilizar, ele estava prestes a repreender o gordo, mas ele percebeu que mais de 10 monstros esqueleto estavam correndo em sua direção. Os 3 membros do grupo de ataque ficaram imediatamente tensos, mas quando viram os outros alunos caídos no chão, o caçador veterano percebeu que tinha se superestimado. Dizia-se
Apenas ele, um caçador de nível 205, não conseguia lidar com a multidão, então ele rapidamente deu a ordem de retirada. Mas foi então que a perna do jovem rico foi perfurada por uma lâmina. Felizmente Li Jianyu ainda não estava muito longe, virando-se e contra-atacando, derrotando o monstro esqueleto. Li Jianyu sinalizou para o velho caçador levar o jovem rico primeiro. No entanto, na saída da instância, havia mais de 20 esqueletos. O velho caçador só pôde se juntar à equipe de limpeza dos esqueletos, mas Li Jianyu ainda não desistiu do jovem rico. Ele carregou o jovem rico em seus ombros, correndo desesperadamente para a saída da instância. Enquanto isso, o velho caçador já estava com o gordo, limpando os esqueletos lá. Nesse momento, o jovem rico nas costas de Li Jianyu, repentinamente mostrou uma expressão cruel, mas Li Jianyu estava apenas correndo e não percebeu isso. Ele se virou e matou os esqueletos atrás dele, e estava prestes a entrar na saída da instância, quando viu o jovem rico sorrindo maliciosamente. Rindo, Li Jianyu olhou tudo isso com descrença. O riso do jovem rico ficou cada vez mais selvagem, e então ele chutou Li Jianyu com força, porque a morte do chefe precisa ser calculada dentro da instância. Nesse momento, o tempo de alerta do boss chegou ao limite. Com um estrondo, todo o espaço desabou instantaneamente. Depois que a explosão se dissipou, o velho caçador e o gordo voltaram. Como eles estavam de costas para Li Jianyu, eles não sabiam sobre a traição do jovem rico para Li Jianyu. Nesse momento, toda a instância começou a tremer, em desespero. O velho caçador só pôde levar o gordo embora. O gordo estava sem fôlego. 1000 palavras se resumem a um simples desculpe. Não se sabe quanto tempo se passou. Li Jianyu dentro da instância abriu os olhos de repente. Ele não morreu na autodestruição do boss, mas agora está em estado de congelamento. Ele usou sua última força para remover as pedras desabadas, mas inesperadamente descobriu que a explosão havia mudado o layout da instância. De repente, um novo corredor apareceu. A câmera mostrou um misterioso portal, sentindo a pressão emanada do portal. Assustadora, ele não conseguiu conter sua curiosidade e estendeu a mão para tocar. Então ele soube que era uma instância de calabouço subterrâneo de nível SS, considerando que eles haviam acabado de conquistar uma instância de nível D, e a instância SS de nível mais alto. Só caçadores acima do nível 600 ousam conquistar. Ele não hesitou e se virou para correr, mas, nesse momento, uma pedra bloqueou seu caminho. Ao mesmo tempo, o corredor atrás dele desabou instantaneamente. Sem escolha, ele teve que entrar nesta única instância de nível SS, mas não havia monstros poderosos como ele imaginava. Olhando ao redor, havia muitos objetivos, então ele descobriu uma cena estranha. No meio dos objetivos, uma figura estava sentada imóvel. Lá, ele pensou que a figura era um monstro, mas quando viu a janela de nível azul do oponente, imediatamente se sentiu aliviado, porque apenas a janela de nível dos humanos é azul. Portanto, Li Jianyu considerou o oponente um caçador acima do nível 200, mas quando ele se aproximou, o outro ficou desapontado e repreendeu Li Jianyu severamente, porque o nível de Li Jianyu era apenas 46. Mas depois ele mudou de ideia e se resignou. Afinal, ele guardou este objetivo por muitos anos, e nenhum caçador acima do nível 200 conseguiu passar, porque aqui o nível não tem nenhum significado, e apenas a predisposição da pessoa importa. Ouvindo isso, Li Jianyu sentiu que estava bem. Afinal, ele ter sobrevivido até aqui já diz tudo. Quando Li Jianyu estava prestes a perguntar algo, uma janela do sistema apareceu. Encontre uma arma. Então a voz do outro chegou, lembrando Li Jianyu para olhar para o céu quando não estivesse ocupado, e quando Li Jianyu olhou para cima, quase teve um ataque cardíaco. Objetos caindo do alto não eram tão tarde assim. Vendo a arma na sua frente, Li Jianyu pareceu entender o requisito da missão, quando um som de ar rompendo chegou por trás. Caramba! Como um boi pode voar? Um touro vermelho caiu do céu e o atingiu em cheio. Ele olhou para a cena e ficou pálido de susto, porque o nível do touro vermelho era um ponto de interrogação, o que significa que seu nível era pelo menos 100 níveis acima de Li Jianyu, resultando em um ponto de interrogação aos olhos de Li Jianyu. Visto isso, Li Jianyu mostrou uma expressão de impotência. Um guerreiro de nível 46 não podia lutar contra um touro de 100 níveis. Então ele olhou para as inúmeras armas atrás dele. Sem escolha, ele só poderia procurar uma brecha aqui. Mas quando ele puxou uma espada longa, ele olhou incrédulo para a janela que apareceu. Era a espada de glória, uma arma lendária. Felizmente, não havia restrição de nível para equipar. Considerando isso, ele sentiu que poderia fazer isso com essa arma lendária. Sair daqui era questão de tempo, mas seu ataque determinado não causou nenhum dano, e nem mesmo conseguiu despertar o touro adormecido. Ele jogou a espada de glória, pensando que era problema da espada.
Então ele focou no machado dourado ao lado. Felizmente, o machado dourado tinha dano adicional. Quando ele mais uma vez pensou que poderia fazer isso, o touro adormecido acordou de repente, e ele olhou profundamente nos olhos de Li Jianyu. Olá, meu nome é Li Jianyu. Então Li Jianyu se virou e fugiu desesperadamente. De repente ele se lembrou da cena de uma luta de touros no mundo real. Então ele imitou, desviando com um movimento lateral. E então ele reavaliou as centenas de armas ao seu lado. Entre essas armas, com certeza há uma que pode ferir, o Minotauro. Enquanto ele, o deus, procurava por ela, o Minotauro atrás dele já havia mudado de direção e o atacava novamente. Ele não teve tempo para pensar e teve que se transformar novamente em touro para evitar o ataque. Houve um momento em que ele quis desistir da profissão de caçador, voltar para o mundo real e parar de lutar como um touro. Desta vez o Minotauro, após ser enganado 2 vezes, olhou-o furiosamente. Ele balançou sua cauda gigante atrás dele, rugindo em direção a Li Jianyu. Li Jianyu apressadamente pegou o escudo atrás dele. Sem como evitar, ele simplesmente aguentou o golpe da cauda do Minotauro. Como esperado, ele voou longe no ar e caiu no chão. O que foi inesperado é que este escudo pode, quando o portador sofre danos mortais, travar a vida do portador em 0, evitando a morte. Mas o Minotauro o atacou novamente. Sem surpresas, desta vez Li Jianyu realmente estava à beira da morte. Nesse momento, uma voz disse a Li Jianyu para pegar a arma à sua esquerda. Em meio ao pânico, ele pegou aquela arma e apontou-a para o Minotauro, usando a habilidade Kikian. Um forte vento lançou para trás, fazendo-se esquivar do ataque do Minotauro, mas com vida e mana zeradas, ele já era um alvo fácil. Foi então que ele inadvertidamente notou algo estranho à sua frente. Uma adaga totalmente dourada enfiada em seu corpo. Ele olhou para a cena em descrença. A adaga estava inserida de baixo para cima em seu corpo. Uma arma que cai do céu não poderia ter esse ângulo. E no momento em que ele puxou a adaga de ouro, uma mensagem do sistema apareceu. Arma encontrada. Iniciando a próxima fase da missão. Derrote o Minotauro à sua frente. O Minotauro olhou para cima, e, acima de sua cabeça, a magia se condensou em uma esfera brilhante. Então, com a esfera de luz acima de sua cabeça, ele investiu contra Li Jianyu. Li Jianyu estava prestes a morder seus próprios dentes. Como um guerreiro de nível 46, como ele poderia enfrentar este Minotauro de nível 100? Então ele ergueu sua adaga de ouro, seus olhos brilhando com o desejo de sobreviver. Ele gritou para se encorajar, depois saltou alto em direção ao crânio do Minotauro, usando toda a sua força para enfiar a adaga de ouro. Quando ele abriu os olhos novamente, ele estava deitado em uma cama de hospital. Uma mulher que se apresentava como sua irmã se aproximou, e disse que Li Jianyu foi encontrado na entrada da masmorra, de nível avançado. Então, ela disse algo sem sentido, pedindo que Li Jianyu desistisse de ser um caçador. Li Jianyu, sem entender nada, ficou confuso. Quando ele olhou para si mesmo no espelho, ele ficou incrédulo. Seu nível havia se tornado. Ele tentou lembrar qual etapa deu errado. Um mosquito comum zumbia em seu ouvido. Ele o esmagou, com uma única pancada. Uma mensagem do sistema apareceu. Experiência mais 1. Ele imediatamente se lembrou do que aconteceu na masmorra, de nível SS, mas quando acordou, ele não estava com a adaga de ouro. Desesperado, ele sacudiu sua irmã freneticamente, perguntando onde estava a adaga de ouro. Sua irmã disse que a adaga de ouro estava atrás dos armários do prédio. Ele correu a toda velocidade, mas foi atingido em cheio por alguém que vinha na direção contrária. A pessoa era o próprio filantropo que o havia incriminado. Ele olhou para o jovem rico com uma expressão de descrença, esperando ver um sinal de arrependimento nos olhos dele. Mas o rosto arrogante e prepotente estava cheio de sarcasmo, incendiando imediatamente a fúria de Li Jianyu. Ele agarrou o jovem rico de repente, não importando se ele era neto de algum presidente, mas isso assustou sua mãe, que estava atrás dele, simplesmente porque ela não sabia que ele era o culpado que havia incriminado seu filho. Ela só sabia que ele havia coberto as despesas médicas, um grande favor, e o jovem rico aproveitou a deixa, dizendo que era o mínimo que podia fazer. Vendo isso, Li Jianyu entendeu que continuar discutindo não adiantaria nada. Depois de algum esforço para fazer a irmã levar a mãe embora, seu rosto ficou imediatamente sério. Agora somos apenas nós dois, e eu quero uma explicação satisfatória. Na verdade, foi apenas coincidência. O jovem rico caminhou lentamente até a cama, colocou as flores e disse, como herdeiro, ele tinha tarefas diárias para
cumprir, e a tarefa daquele dia era exatamente o item deixado pelo chefe. Mas para o chefe explodir, alguém precisava estar dentro do calabouço. E Li Jianyu era a pessoa perfeita para isso. Li Jianyu ficou ainda mais furioso. Apenas por uma posição de herdeiro ele sacrificaria sua vida. Foi então que ele viu algo que importava para o jovem rico. O posto de herdeiro era tudo para ele, para a sucessão. Ele poderia eliminar todos os obstáculos, incluindo seus irmãos. Depois disso, ele não deixou de zombar de Li Jianyu, dizendo que um pobre como ele nunca conseguiria. Li Jianyu, tomado pela fúria, agarrou-o pela gola, mas o poder que estava por trás dele era algo que Li Jianyu não poderia alcançar. Na verdade, Li Jianyu só queria um pedido de desculpas, mas ele simplesmente não conseguia suportar o rosto do jovem rico. Então, o jovem rico mudou de ideia e disse que estava interessado na irmã de Li Jianyu. Finalmente, Li Jianyu não conseguiu mais se controlar, mas o soco que ele ia desferir parou subitamente, porque o gordo que estava atrás dele o abraçou de repente. O gordo viu Li Jianyu vivo e atacado, e o abraçou com força, sem o soltar. O jovem rico se despediu com um aceno de mão, sem interromper o momento íntimo deles. Em seguida, Li Jianyu se libertou do abraço do gordo, pois precisava encontrar a adaga de ouro, um item SS do calabouço. Nesse momento, o gordo lembrou que tinha vindo entregar algo. Ele havia vindo para trazer a arma que Li Jianyu havia sido visto segurando para o museu. Ao ouvir a palavra arma, Li Jianyu se assustou, e então, animado, agarrou a adaga de ouro. Foi com ela que ele conseguiu derrotar o touro-deus. O gordo não entendia por que Li Jianyu dava tanta importância para aquela adaga comum. Após a avaliação, descobriu-se que era apenas uma adaga comum com 100 de ataque. Mas Li Jianyu não acreditava que um item de uma instância SS fosse tão comum. À noite, Li Jianyu finalmente descobriu o motivo. Só quando Li Jianyu segurava a adaga em mãos que seus verdadeiros atributos eram revelados. Era uma adaga mítica com 5.500 de ataque, com 0,10 de vida, ganhava 10 segundos de invencibilidade e um golpe certeiro. O nível e a experiência necessários para subir de nível do portador eram ambos 1. Isso significava que Li Jianyu só precisava de 1 ponto de experiência para subir de nível. Embora o nível exibido externamente fosse apenas 1, os atributos proporcionados pelo upgrade eram reais. No entanto, uma arma tão poderosa em suas mãos era uma batata quente. Mas quando Li Jianyu teve a ideia de vendê-la para ganhar dinheiro, o sistema enviou uma mensagem. A arma foi vinculada a Li Jianyu. Então, Li Jianyu só podia se manter discreto e se desenvolver. Afinal, a aparência não é crime, mas a intenção é. Então, o sistema exibiu novamente uma janela pop-up. A arma era parte de um conjunto, mas conseguir as outras 4 peças de equipamento seria extremamente difícil. Ele caiu fraco na cama. Neste momento, ele só podia ir passo a passo. Primeiro, melhorar seus atributos era o mais importante. Enquanto ele olhava ao redor, de repente, ele percebeu o zumbido incessante de mosquitos em seus ouvidos. O objetivo da tarefa aparecia na tela: completar mais um. Então, uma série de golpes rápidos e estrondosos. Mas depois de matar o 10º mosquito, a janela pop-up do sistema indicando o término da tarefa não apareceu. Então, ele percebeu uma sombra de um objeto no canto da parede. Ele olhou para cima e, imediatamente ficou pálido de medo, porque o sistema gosta tanto de objetos caindo do alto. Quando a fumaça se dissipou, uma arca de ouro apareceu diante dele. Mas ao ver a recompensa, uma espada curta sem ferrugem, com um buraco, sem hesitar, ele jogou esse lixo fora. Por coincidência, alguém estava passando por ali. Então, a coisa bateu sem querer na cara da pessoa. Mas pela aparência da outra pessoa, não era alguém comum. Especialmente a insígnia em seu colarinho revelava a identidade de um alto escalão da Associação de Caçadores. E desta vez, a outra parte veio principalmente para confirmar o estranho acontecimento de Li Jianyu se tornar um nível 1. A outra parte foi a primeira a falar, dizendo que era o capitão da 4ª divisão da Associação de Caçadores. Em seguida, o auxiliar ao lado usou um instrumento para verificar a condição de Li Jianyu. Mas após uma verificação, o auxiliar não encontrou nenhuma anomalia. De acordo com o instrumento, o nível de Li Jianyu é 1. Os atributos do painel também não mudaram desde que ele foi encontrado, mas a intuição do capitão lhe disse que as coisas não eram tão simples. Mesmo uma avó que vende picolés na porta, nível 1, não seria apenas nível 1. Então, ele sugeriu que Li Jianyu abrisse a janela de status para confirmar mais a fundo, porque tudo o que estava acontecendo era muito estranho. Na verdade, Li Jianyu já
havia adivinhado o motivo. De fato, todos os atributos estavam dentro da faixa normal. O nível também foi medido como nível 1, mas havia 50 pontos de atributo não atribuídos. Era óbvio que esse era o ganho de matar os 10 mosquitos. Li Jianyu ficou feliz por não ter usado esses 50 pontos de atributo no início. Caso contrário, ele não conseguiria passar na inspeção. Nesse momento, o sistema enviou uma mensagem para Li Jianyu para que ele vestisse a capa de invisibilidade. Li Jianyu, sem entender nada, olha ao redor. Ele vê uma camiseta rasgada jogada no lixo, mas a janela pop-up do sistema de Li Jianyu só ele consegue ver. Então o capitão da associação de caçadores não sabe que Li Jianyu está procurando uma roupa invisível. Seus olhos ficam cada vez mais profundos enquanto ele observa Li Jianyu, esperando obter a resposta desejada nos olhos do outro. Mas Li Jianyu pega a camiseta rasgada sozinho. Isso deixa o capitão totalmente confuso. Afinal, Li Jianyu estava prestes a jogá-la fora. Li Jianyu, sem jeito, começa a se justificar. Ele diz que é apenas um rasgo, que pode ser consertado. Vendo isso, o segundo em comando indica ao capitão que Li Jianyu tem problemas de saúde mental. Ouvindo isso, o capitão não investiga mais a fundo. Mas antes de ir embora, ele olha fixamente para Li Jianyu, dizendo que ele deve relatar imediatamente qualquer situação, especialmente se ele despertar alguma habilidade especial. Depois de despedi-los, Li Jianyu se mantém ainda mais firme em sua estratégia de desenvolvimento cauteloso. Porque se a associação de caçadores descobrir seu segredo, ele pode acabar se tornando um cobaia de laboratório. Mas quando ele veste a camiseta rasgada, descobre que é um equipamento de ligação espiritual. Ao mesmo tempo, uma pedra verde escura, do tamanho de um ovo, aparece atrás dele. Ele pega a pedra e a examina por um tempo, e, finalmente decide aproximá-la da camiseta rasgada. Inesperadamente, uma luz dourada brilha, e a pedra desaparece no ar. Então, toda a camiseta rasgada brilha com uma energia verde. A próxima janela pop-up do sistema mostra a descrição da camiseta rasgada. Era uma roupa de invisibilidade para situações não combate. Contanto que haja energia suficiente, ela pode permanecer invisível indefinidamente, talvez graças à pedra. Os rasgos da roupa de invisibilidade se auto-reparam. Então Li Jianyu tira suas roupas para testar o efeito de invisibilidade. Vendo sua própria ausência no espelho, Li Jianyu fica muito satisfeito. Em seguida, ele pega sua calça e descobre que a invisibilidade tem um alcance limitado. Felizmente, quando ele segura a adaga de ouro, ele pode se tornar completamente invisível. Parece que a compatibilidade entre os dois é muito alta, e no futuro, até mesmo um estilo de jogo de assassinato furtivo pode ser derivado. O efeito de invisibilidade da capa de avanço estimulou e moveu-se, finalmente usando a característica de matar com um golpe da adaga de ouro para derrotar o inimigo. Pensando nisso, ele não pôde deixar de comemorar por ter obtido a fortuna. Que importa se seu nível caiu para 1? Com a adaga de ouro e a capa de avanço no braço, ele subiria. Mas, inesperadamente, sua irmã entrou. Ele queria perguntar se alguém da guilda dos caçadores havia passado, mas viu uma cortina de som morta que não podia ser mais morta. Um grito atravessou instantaneamente os dois céus noturnos. Como irmã, ela também achava que Li Jianyu deveria consultar um psiquiatra. Li Jianyu, tendo ajustado sua atitude mental, voltou a lutar. Mas quando ele estava prestes a ir para a masmorra subterrânea para caçar o chefe e monstros, a equipe de guarda da agência de caçadores apareceu de repente. Eles não eram apenas guardas, mas também cobravam taxas de proteção por aqueles que passavam. Mas felizmente, Li Jianyu tinha capa de invisibilidade pesada. No momento em que a capa de invisibilidade foi exposta ao ar, ele se tornou instantaneamente invisível. Então, Li Jianyu passou descaradamente entre os dois guardas, mas no momento seguinte, foi parado por um sensor de habilidades. Em um golpe de gênio, Li Jianyu instantaneamente desativou seu status de invisibilidade, e no momento em que passou pela porta, ele instantaneamente ativou novamente o status de invisibilidade. Esta sequência de movimentos suaves foi concluída em 0,43 segundos. Diferente daquela vez que Li Jianyu foi para a masmorra. Na entrada da masmorra de nível terrestre, havia muitas pessoas, mas ninguém descobriu Li Jianyu invisível. Inacreditavelmente, uma mensagem de erro apareceu. A mana restante só podia manter o status de invisibilidade por 40 segundos. Pensando nisso, Li Jianyu decidiu entrar em qualquer masmorra, mas enquanto corria, o celular em sua calça vibrou. Era uma mensagem sobre a falha na masmorra subterrânea, de classe B, fazendo com que monstros escapassem. A guilda dos caçadores rapidamente convocou os caçadores próximos para
limpar os monstros na Zona 12, que era exatamente onde Li Jianyu estava. Enquanto ele falava, um lagarto com uma arma quebrou a janela, mas Li Jianyu não entrou em pânico, pois sua invisibilidade ainda durava 40 segundos. Mas o lagarto não seguiu as regras e atacou diretamente, derrotando-o com um único golpe. Ele desmaiou no chão, seu status de invisibilidade desaparecendo instantaneamente. A invisibilidade era quebrada quando havia uma grande diferença de nível, mas esse ataque do lagarto permitiu que Li Jianyu cumprisse as condições da habilidade da Adaga de Ouro. Sua energia mental aumentou, dando-lhe temporariamente 10 segundos de invencibilidade e um golpe letal. Pensando nisso, ele estava ansioso para testar esse efeito mágico. Então ele silenciosamente chamou o nome da Adaga de Ouro, e viu a Adaga de Ouro aparecer em sua mão direita. E esta é a conveniência do equipamento de ligação de alma. A velocidade de troca de armas é muito mais rápida do que o normal. Enquanto ele estava distraído, o rosto bonito do lagarto instantaneamente ocupou sua visão, mas um escudo totalmente transparente apareceu na frente dele. Como esperado, este escudo transparente bloqueou completamente o golpe do lagarto. Então o lagarto ficou parado ali. Este foi o primeiro humano que conseguiu ficar de pé após receber um de seus golpes. Então ele viu este humano se levantar instantaneamente, vendo a Adaga de Ouro na frente dele. Esta foi a primeira e última vez que ele atingiu a peça mágica, porque no momento seguinte ele morreu. Instantaneamente, como esperado, um golpe certeiro. Uma luz dourada caiu sobre Li Jianyu, um golpe, e os pontos de atributo distribuíveis aumentaram em 5. A magia da vida, restauração instantânea de todos os atributos. E por causa da característica da Adaga de Ouro, seu nível foi rebaixado para um golpe. Li Jianyu sorriu secretamente. Com isso, a adaga de um golpe certeiro, ele pode se passar por fraco para atacar com vantagem. Neste momento, os caçadores próximos chegaram à Zona 12 em busca do lagarto. Mas Li Jianyu estava pensando em fugir. Ele foi visto matando instantaneamente um lagarto de nível B. Todos os seus segredos seriam expostos. Mas ele ainda não havia corrido muito. Outro lagarto quebrou a janela e, sem dizer nada, deu uma pancada em Li Jianyu. Felizmente, o estado de invencibilidade de 10 segundos de Li Jianyu tinha um segundo restante. Da mesma forma, um golpe certeiro e mais uma chance de atacar. Inesperadamente, a cena de Li Jianyu matando o lagarto instantaneamente foi vista claramente pelos caçadores atrás dele. Eles pensaram que Li Jianyu era um herói de nível 100 ou mais, mas ao ver um golpe em sua cabeça, eles imediatamente consideraram Li Jianyu como um bug do sistema. Um golpe certeiro. Li Jianyu definitivamente tem um item que quebra o equilíbrio. Então alguns jogadores vieram. Li Jianyu aproveitou a oportunidade para entrar. No modo invisível, o careca olhou para o homem da espada grande sem entender. Acontece que os dois costumavam jogar juntos. Ao saber que Li Jianyu matou o lagarto com um único golpe, o homem da espada grande ousou adivinhar que Li Jianyu tinha equipamentos míticos ou superiores. O careca concordou. Os dois imediatamente se prepararam para derrotar Li Jianyu. Lalalala, e o conteúdo da conversa deles foi anotado por Li Jianyu, que estava escondido nas sombras. Mas a vingança é um prato que se come frio. Enquanto, o melhor é encontrar uma instância. Sem querer, pisou em um pedaço de vidro que fez barulho, instantaneamente assustando a dupla Guiço e que ainda conversava. Seguindo a direção de onde o som vinha, o homem da espada grande a brandiu com força, quebrando o estado de invisibilidade de Li Jianyu. Li Jianyu rapidamente abriu a janela de status. Adicionou os 35 pontos de atributo restantes à agilidade. No momento em que a agilidade ultrapassou os 50 pontos, ele ganhou uma habilidade, chamada Investida. Por sorte, havia uma entrada para uma masmorra logo à frente. Considerando isso, Li Jianyu imediatamente ativou a habilidade Investida. Ao entrar na masmorra, ele não se esqueceu de fazer um gesto internacional de condolências para eles. Eles olharam para a entrada da caverna, lamentando a perda da presa que estava quase em suas mãos. O homem da espada grande sugeriu ficar de tocaia ali, esperando que o sujeito fosse teletransportado de volta após a falha da missão. Porque a instância C que ele acabou de mencionar não pode ser concluída por uma única pessoa. Mas o homem careca não pensa assim, afinal. O sujeito invisível foi capaz de derrotar o lagarto B. O homem da espada grande, confiante, pois já havia entrado nessa masmorra antes. E essa masmorra é um pouco peculiar, então sujeito invisível definitivamente não sobreviveria. Sendo perseguido, ele só pôde fugir para uma masmorra de nível C. Ele apoiou-se em Lao Yao e suspirou. A forma de entrar nessa masmorra precisa realmente ser modificada. Cair de uma altura tão grande
Se não quebrar, vai pelo menos machucar. Ele olhou ao redor e não encontrou nenhum monstro. A calma o fez pensar que não era uma masmorra, mas sim uma rua. Nesse momento, uma janela pop-up do sistema indicou que a batalha começaria em 10 segundos. Vendo isso, Li Jianyu equipou a adaga de ouro e entrou em estado de combate. O objetivo é eliminar todos os monstros em 10 minutos. Então, um slime de nível 90 apareceu repentinamente na entrada do buraco. Este nível de monstro fez Li Jianyu ficar confiante. Isso está garantido. Então o slime chamou seus irmãos. Então os irmãos chamaram seus amigos. Finalmente, o amigo chamou 7 ou 8 pessoas. Neste momento, Li Jianyu ficou sem palavras, incapaz de aceitar tudo isso. Não se pode brincar assim. Ele olhou sem jeito para a flauta de ouro em suas mãos. Só podia esperar que seu ataque certeiro não tivesse tempo de recarga. Mas isso só aconteceria após a sua alma retornar à vida. Por enquanto, é melhor focar em derrotar mais alguns slimes. Li Jianyu imediatamente ativou a nova habilidade de corrida. Com a frustração do sistema contra ele, ele correu em direção ao slime. Para seu espanto, o slime mudou de forma instantaneamente, virando-se para acumular poder, colidindo fortemente na cintura de Li Jianyu. A força imensa fez Li Jianyu levar um golpe fatal, mas ele só precisava matar um deles para subir instantaneamente de nível e ressuscitar totalmente. Mas quando ele finalmente cortou o slime ao meio, a metade cortada do slime fez crescer um olho inofensivo, e então se dividiu em 2 slimes de nível 45, para verificar se era coincidência ou não. Ele cortou novamente outro slime de nível 90. Então ele conseguiu aumentar o número de slimes de 2 para 4. No momento seguinte, os slimes usaram sua vantagem numérica para atacar freneticamente. Em um instante, eles o cercaram, imobilizando-o. Sua energia diminuiu instantaneamente para apenas 5%. Ele se esforçou para sair do cerco dos slimes. Seu alvo era o slime de nível 45 mais fraco. Assim que o derrotasse, ele poderia ressuscitar totalmente, mas um slime ao lado lançou um soco que destruiu seus bons planos, e até mesmo fez seu chapéu voar. Sua vida também caiu para 0, sem surpresa. Do outro lado, na entrada da instância, Dodonan tinha dificuldade em acreditar que Li Jianyu certamente falharia, porque ninguém consegue derrotar 300 slimes que se dividem em 10 minutos. Mas o careca estava bastante perplexo. Afinal, Li Jianyu já estava na instância há 5 minutos. Dodonan olhou para a instância vazia, e um pressentimento ruim surgiu em seu coração. Acontece que sua premonição estava correta, porque Li Jianyu já havia encontrado uma brecha. Ele usou a característica de golpe certeiro da adaga de ouro, a vida como espírito, ceifando freneticamente as cabeças dos slimes. Eliminaram era igual a 5 pontos de atributo. Depois de eliminar 300 slimes, os pontos de atributo disponíveis totalizaram 1.500. Mas seu nível não subiu devido ao contrato da adaga de ouro, mais 1.500 pontos de atributo equivalem a 10 anos de aumento de nível de um caçador comum, e ele levou apenas 9 minutos e 20 segundos para completar essa façanha. Mas ele sabia que 300 slimes era apenas uma entrada. Como uma instância de classe C, certamente haveria um chefe mais forte. Então, durante esses 20 segundos de espera, ele apressadamente recolheu o saque dos 300 slimes. Em seguida, ele se lembrou repentinamente de Dodonan e sua equipe. Aquele bando estava esperando ele falhar na missão, provavelmente. Mas Li Jianyu estava destinado a derrotar o chefe, a atravessar esta instância de classe C e a esmagar aqueles caras. Mas quando o chefe apareceu, Li Jianyu arregalou os olhos e ficou pensativo. Ele não esperava que o chefe fosse um dragão voador. Ele fugiu freneticamente, um passo mais lento e ele seria reduzido a cinzas pelo sopro do dragão, e o dragão apenas pairou no ar, lançando seu sopro à distância. Ele precisava de uma chance de usar o golpe certeiro da adaga de ouro para derrotar o dragão instantaneamente. Então ele olhou para os objetos que caíram após a derrota dos 300 slimes. Então, uma lança se materializou. Embora pareça velha e surrada, e não se compare à adaga de ouro, é mais que suficiente para ser usada como dardo. Para melhorar o dardo, a realidade é que nem mesmo o rabo do dragão foi tocado. No instante seguinte, ele recebeu o sopro de amor do dragão. Sem opção, ele só pôde fugir, com o rabo entre as pernas. Ele rapidamente abriu a janela de status do sistema e adicionou todos os 1.500 pontos de atributo recém-obtidos à força. De fato, com o aumento da força, a lança criada desta vez deixou marcas profundas no dragão. Com o sucesso do ataque, ele criou as outras armas
causando uma série de números maravilhosos do dragão. Mas isso também despertou completamente a fúria do dragão. Um sopro de amor desceu, inevitável Lily. Jianyu apenas foi atingido nas costas. Sua energia diminuiu 40%. Então o dragão subiu. Rapidamente pairou no ar. No momento certo, Li Jianyu criou seu golpe mais forte, o inimigo de ouro. Mas o dragão parecia estar preparado e avançou diretamente. Sopro de amor até mesmo desviou o ataque do inimigo de ouro, e disparou para baixo, levando a vida restante de Li Jianyu. Foi nesse momento que a condição para o ataque fatal do inimigo de ouro foi cumprida. Ele trocou novamente para o inimigo de ouro. Sucesso ou fracasso nos próximos 10 segundos. Desta vez, o inimigo de ouro criado possuía seu atributo de ataque fatal. Imparável, rasgou o sopro de amor do dragão. Sem perder força, avançou como uma broca em direção ao crânio do dragão. O golpe funcionou. A cabeça do dragão explodiu instantaneamente. Neste momento, um grito de agonia veio da entrada da caverna. Era o capitão e o vice-capitão da 4ª divisão da Associação de Caçadores. O vice-capitão, apoiando-se no velho sábio, disse que não achava que isso era obra de Li Jianyu. E o capitão, depois de olhar ao redor, confirmou. Afinal, este dragão é um dos chefes mais difíceis da masmorra de nível C, a menos que ele possua alguma habilidade especial desconhecida. Ouvindo isso, o assistente disse que foi ele quem examinou Li Jianyu no hospital. Os valores de detecção na época eram normais ao extremo. Mas o capitão acenou com a mão e designou a tarefa de investigar a fundo os caçadores que passaram pela masmorra. Eles imediatamente se prepararam para verificar as gravações de vídeo ao redor da masmorra, porque o comando já havia dado ordens, resultado em 24 horas. Um caçador desconhecido ter passado pela masmorra era a maior vergonha deles. E depois que eles passaram pelo portal, Li Jianyu, invisível, estava encostado na parede, tremendo. Ele correu para casa, o mais rápido possível. Ele pesquisou online as consequências de completar a masmorra sem pagar a taxa de pedágio. Foi então que sua irmã entrou. Ele havia vindo entregar algo a Li Jianyu. Mas ao ver a expressão nervosa de Li Jianyu, ele disse lentamente: "Você não foi para a masmorra, foi?" Ao ouvir isso, Li Jianyu imediatamente se assustou e espirrou todo o leite. A intuição dessa mulher era muito precisa. Mas ele ainda riu e disse que era apenas uma coincidência. Ao ouvir isso, os olhos de sua irmã mostraram um pouco de pena. Ele consolou Li Jianyu, dizendo que mesmo que não pudesse ser um caçador, havia outras coisas que ele podia fazer. E depois que sua irmã foi embora, ele também obteve a resposta que queria. Completar a masmorra sem pagar a taxa de pedágio não é um crime, apenas é necessário pagar o valor devido. Para sua surpresa, enquanto ele examinava os despojos do chefe dragão voador, ele encontrou um colar com atributos inacreditáveis. O tempo voltou 10 segundos, enquanto ele pensava em como lidar com o colar. O celular na mesa tocou. O gordo não sabia se devia ou não ligar para Li Jianyu. Ele passou com sucesso no exame de caçador. No entanto, ele não conseguia se alegrar, porque por causa do sustento ele precisava fazer equipe com um riquinho. Li Jianyu se assustou. Ele imediatamente se interessou e apressadamente perguntou os detalhes. Acontece que o riquinho estava prestes a ter o teste final para se tornar herdeiro. O conteúdo da avaliação era um teste de liderança. Pensando nisso, uma ideia brilhante surgiu na cabeça de Li Jianyu. Mudança de cena, entrada da instância. O riquinho, com uma armadura dourada, animava o moral com entusiasmo. Desta vez, o primeiro elemento da instância é a segurança. Monstros perdidos podem ser pegos de novo. Pessoas perdidas realmente se foram. Li Jianyu, escondido não muito longe, observava em silêncio. Ele não esperava que o riquinho fosse tão bom em pintar um quadro bonito dessa vez. Em seguida, o riquinho, confiante, foi até a guarda do caçador, contanto que ele consiga desligar o dispositivo que detecta o número de pessoas entrando na instância. Ele poderá garantir que desta vez a instância seja concluída sem problemas. Sob o fascínio do dinheiro, eles chegaram a um acordo. Originalmente era uma instância para 4 pessoas, mas um time de futebol inteiro entrou. E tudo isso foi visto por Li Jianyu. Então Li Jianyu notou o gordo entre a multidão. Da expressão infeliz do cara, era possível ver sua relutância. Ele sempre sentiu que estava indiretamente machucando Li Jianyu ao fazer isso. Na entrada do portal, o riquinho estava pronto para partir. Ele pediu a todos para se darem as mãos para garantir que entrassem na mesma instância. E depois que a última pessoa entrou na instância, Li Jianyu lentamente abriu a janela de itens e tirou uma pedra macia.
Com isso, podemos rastrear a instância em que o rico entrou. Enquanto Li Jianyu entrava lentamente no portal, um plano para fazer o rico entrar em colapso começou. Do outro lado, dentro da instância, os uivos de Lobo Pérola eram constantes. O rico, como o líder supremo, provocou muito, diante das contínuas investidas de Lobo Pérola no céu da instância. Com sua força atual, ele lidava com tudo com facilidade, mas no fundo, ele ainda desprezava o fraco amante de Li, mas por causa do status de herdeiro, ainda não era hora de se confrontar. Do outro lado, a equipe liderada pelo Gordo já havia eliminado todos os Lobos Pérola. O rico nunca imaginou que o Gordo, que ele havia recrutado para Li Jianyu, agora se tornou seu braço direito mais confiável. Mas depois de cuidadosamente abrir a porta da sala do chefe, ele não encontrou nada. Então o Gordo se aproximou. Ele vasculhou toda a instância, mas não viu um único Lobo Pérola. Deve ter sido um problema com o sistema da instância. Ao ouvir isso, o rico imediatamente levou todos para sair da instância e tentar novamente, sem saber que Li Jianyu, invisível, estava parado na sala. O chefe Lobo Pérola foi eliminado por ele sozinho, e essa operação durou 3 vezes. Ao chegar em casa, ele não conseguiu esperar para acessar a internet e ver se o rico havia postado pedindo ajuda para esse chefe. Mas ele viu outra notícia sobre ele, repleta de sarcasmo. Um caçador de nível 1 jogando sozinho uma instância de nível C, sem nenhuma mensagem de falha na instância. Li Jianyu ficou pasmo. Isso é um grande problema. Mas ele não se intimidou e decidiu executar o plano sozinho, sem saber que ele já estava sendo observado por alguém com mais intenções. Em um canto da tela, Li Jianyu decide atingir o buff da instância do rico pela 4ª vez. Inesperadamente, o riquinho se preparou bem dessa vez. Ele até contratou 4 caçadores para guardar a entrada da masmorra. Sem saber, Li Jianyu já tinha um plano. Antes disso, ele já havia colocado o rastreador dentro do portal de teletransporte dimensional. Portanto, não precisava se aproximar, podendo se teleportar à distância. No momento em que o riquinho, com sua armadura dourada, entrou na masmorra, Li Jianyu, no topo do prédio, imediatamente rastreou a masmorra em que ele entrou. No instante seguinte, ele forçou a abertura do portal de teletransporte, seguindo de perto. Com a vida em jogo, o riquinho ordenou freneticamente aos seus subordinados que acelerassem a velocidade de progressão. Para evitar ser roubado, ele escolheu uma masmorra ainda mais difícil. Enquanto isso, Li Jianyu, usando sua vantagem de invisibilidade, abriu caminho entre os inimigos. Ele deixou o campo de batalha e se dirigiu para a sala do chefe para roubar a matança. Após abrir a porta interna, coberta de poeira, ele viu um cachorro latindo. Não, eram 3 cães do inferno. No entanto, Li Jianyu, de nível 1, estava confiante. Ele já tinha um plano para vencer. Era entrar em modo invisível fora do combate. Então, aproximar-se furtivamente e usar a adaga de ouro para um golpe certeiro. Mas ele levou um forte golpe mágico nas costas. Era um cavaleiro de nível 458, o inesperado. O Anki, esperando em emboscada. E seu objetivo era a adaga de ouro de Li Jianyu. Acontece que o riquinho ficou furioso depois que Li Jianyu roubou seus itens 3 vezes. Enquanto ele estava sem saber o que fazer, o gordinho entrou. Desta vez, ele trouxe boas notícias ao riquinho. Um caçador queria se juntar à equipe deles. O riquinho ficou imediatamente interessado. Então ele perguntou o nível dele. Para sua surpresa, era um cavaleiro de nível 458. E assim aconteceu o que vimos. Um cavaleiro de nível 458 se junta ao grupo de ricos apenas por uma adaga de ouro. Mas Li Jianyu diz a ele que nunca poderá obter essa adaga, só porque essa arma é um equipamento vinculado. Se não, Li Jianyu já o teria descartado como um problema. Então, ele alegremente joga a adaga para o cavaleiro, para que ele mesmo confirme sua autenticidade. O cavaleiro examina cuidadosamente a adaga de ouro. De fato, em suas mãos, mostra-se vinculada. No momento seguinte, ele tem uma ideia, que é matar Li Jianyu e pegar a adaga de ouro. Ao ouvir isso, Li Jianyu recupera a adaga de ouro com um movimento mental. Essa é a barreira que o permite jogar a adaga para o cavaleiro. Mas quando o combate corpo a corpo realmente começa, a força do oponente o derrota sem surpresa. Sua arma é derrubada pelo cavaleiro. Em meio ao pânico, ele abre a janela de sistema e a aloca todos os seus pontos de atributo restantes para a força. Então ele pisca e se prepara para entrar no modo invisível, procurando uma oportunidade para matar o cavaleiro com um único golpe, mas sua invisibilidade é percebida pelo cavaleiro. Ele olha para o cavaleiro com descrença.
Seu peito é perfurado pela lança do cavaleiro, mas ele ganha um efeito de invencibilidade de 10 segundos. A situação muda de repente, mas para sua surpresa, o cavaleiro de nível 458 foge. Acontece que o oponente já conhecia a propriedade de invencibilidade de 10 segundos da adaga de ouro, e tudo o que ele precisa fazer é atrasar esses 10 segundos. Do outro lado, Li Jianyu olha para o Cérbero à distância. A adaga de ouro penetra profundamente, o início também é o fim. O Cérbero é morto por Li Jianyu sem surpresa. Ao mesmo tempo, no momento em que é morto, um portal aparece instantaneamente. A tarefa de Li Jianyu de derrotar 5 chefes é concluída. Então, ele habilmente coleta os itens derrubados do Cérbero. Então, sem olhar para trás, ele entra no portal, completamente ignorando as implacáveis provocações do cavaleiro. Atrás dele, o cavaleiro, enfurecido, avança em um ataque. Li Jianyu apenas observa o cavaleiro. Ele já havia decifrado os movimentos do cavaleiro. Ele chuta de lado, atingindo o capacete do cavaleiro em cheio. Inesperadamente, ao revelar a verdadeira identidade do cavaleiro, Li Jianyu fica completamente incrédulo. A outra parte era uma garota. Não, para ser preciso, deveria ser uma jovem dama. Vendo isso, ele acena com a mão, pronto para partir, mas é repelido pelo portal. O portal estava selado por uma força desconhecida. Ele olha para a cena diante dele sem entender. Realmente havia alguém com tempo de sobra para selar o portal. Mas depois de ver quem estava atrás dele, ele se acalmou. O jovem rico olha com confiança. Desta vez, veremos onde você irá. E a cavaleira era famosa. Caçadora Xian. Ao mesmo tempo, Li Jianyu ativa uma missão secundária. Devido a restrições, ele só pode usar o ataque de destruição uma vez. Neste momento, a trama sofre uma grande reviravolta, apenas porque o jovem rico suspeita que a cavaleira e Li Jianyu estão juntos. Neste período, Li Jianyu roubou o chefe 3 vezes seguidas e escapou com sucesso, e isso só foi possível com a ajuda de um caçador poderoso atrás dele. Essa pessoa é você, a caçadora Xian. Ouvindo isso, Li Jianyu se surpreendeu. An Xian é uma caçadora de elite, conhecida por sua natureza inflexível. No segundo seguinte, An Xian imediatamente nega qualquer relação. Eu não tenho nada a ver com a pessoa vestindo roupas sem mangas. Claramente, o jovem rico não acredita nessa explicação. Ele segura firmemente uma arma. Essas duas pessoas terão que ficar aqui hoje. An Xian tirou a pesada armadura de cavaleiro, revelando a postura voluptuosa sob a armadura. Já que palavras são inúteis, resolverei isso com força. Vendo isso, Li Jianyu tentou falar. Beleza, uma aliança temporária. Por um dia para o almoço. Como fica? Mas An Xian não mostrou nenhuma hesitação em recusar. Ele esperava que Li Jianyu morresse, logo para ele poder pegar a adaga de ouro. Enquanto isso, Li Jianyu, olhando para o pequeno An Xian, sentiu raiva. Parece que seu segredo não pode ser mantido em segredo por muito tempo. Então, sob o olhar questionador de An Xian, Li Jianyu abriu sua mochila. Então ele tirou as pedras de atualização que ele havia coletado antes. No instante seguinte, como se estivessem guiadas, todas foram absorvidas pela camisa sem mangas. Em um piscar de olhos, ele cresceu 2 seções de mangas curtas e trocou de roupa. Ao mesmo tempo em que atualizou, ele evoluiu uma nova habilidade, sombra. Ao mesmo tempo, uma nova janela pop-up do sistema apareceu diante de Li Jianyu. Condições da missão secreta cumpridas. Deseja ir para a sala do chefe secreto? Vendo isso, Li Jianyu clicou em sim sem hesitar. Nesse momento, todo o saguão começou a tremer violentamente. A missão secreta, os mortos-vivos selados, foram libertados. Por favor, mate o chefe, ou os monstros convocados. Em seguida, soldados rachados apareceram do chão. Em um piscar de olhos, eles formaram uma montanha na frente do jovem rico. Ele não entendeu que tipo de truque Li Jianyu estava usando. E abaixo daquela montanha, monstros estavam à espreita, esperando para subir. Desta vez, devido à configuração especial da missão secreta, o ataque de destruição de Li Jianyu foi limitado a apenas uma vez. Olhando para esse grupo de esqueletos elite com nível desconhecido, Li Jianyu ficou completamente incrédulo. Só posso usar um ataque de destruição uma vez, isso serve para quê? Antes que ele terminasse a frase, um som rasgando o ar veio de trás. Ingênuo ruivo pensou que ao derrotar Li Jianyu a crise seria resolvida. Moleque, olha o que você fez. Mas o seu ataque certeiro foi bloqueado pelo gordo. Então o gordo se virou e rapidamente fez um sinal para Jianyu ir embora. No entanto, no instante seguinte, a espada foi cortada ao meio pela tesoura dourada. O gordo não esperava que sua força fosse tão insignificante.
Após um grito, ele perdeu o capital para lutar novamente. Ele ainda não teve tempo de implorar por misericórdia. Seu peito recebeu outro chute forte do ruivo. Seus olhos estavam arregalados, a ponta da língua sangrando, um jato de sangue subiu ao seu coração, mas ele suportou a dor e cuspiu um grande bocado de sangue no rosto do ruivo. Ele foi derrotado, mas seu coração não. Você é apenas um nível acima do meu. O ruivo foi imediatamente incendiado naquele momento. Com a tesoura dourada na mão, ele se preparou para acabar com o gordo. Uma figura humana, sem que ele pudesse reagir, correu. A adaga dourada bloqueou firmemente o forte ataque da tesoura dourada. A pessoa que chegou foi Li Jianyu, que acabou de distribuir seus pontos de atributo. Desculpe, eu me atrasei. Li Jianyu olhou confiante para a tesoura dourada que o ruivo abaixava. Eu posso testar a habilidade que acabei de obter. Olho de águia ativado. Os movimentos do ruivo diminuíram 100 vezes aos olhos de Li Jianyu. Esta é a potência do olho de águia, comparado com An Xian. Agora, a diferença não é pequena. O ruivo olhou para tudo. Isso com incredulidade. Seu ataque ainda não havia caído. Seu próprio corpo foi cortado por Li Jianyu 9.981 vezes. Li Jianyu olhou para a adaga de ouro em sua mão com grande satisfação. Mesmo sem o golpe de destruição, ele poderia matar facilmente com um golpe. Enquanto isso, a boca do gordinho estava em forma de O. Esse bandido implacável ainda é o Li Jianyu que eu conheço? Ao mesmo tempo, do outro lado, as pessoas que assistiram a essa cena ficaram paradas. Porque o ruivo é um caçador de nível 101. Até mesmo An Xian lançou um olhar de admiração. Ele começou a reconhecer o fato de Li Jianyu ser apenas de nível 1. Neste momento, Li Jianyu já estava em chamas, porque o filhinho de papai mexeu com alguém que ele se importava. A adaga de ouro em sua mão emanava um brilho ofuscante em resposta. Neste momento, o poder de batalha de Li Jianyu atingiu seu pico, mas no momento seguinte, parou abruptamente. Irmãos, vocês cavaram a própria cova. Na frente dele, apareceram 3 monstros esqueleto de elite. A pressão esmagadora imediatamente extinguiu o poder de batalha de Li Jianyu. Do outro lado, o filhinho de papai, com uma armadura dourada, também enfrentou os monstros esqueleto de elite. Não era difícil perceber pela expressão de prisão de ventre que ele estava prestes a desmaiar. Neste momento, o mais à vontade no campo era Li Jianyu, só porque ele já havia distribuído seus pontos de atributo em força. Ele levantou a adaga de ouro em sua mão, descrevendo uma parábola perfeita. Com apenas um golpe, ele acabou com o monstro esqueleto à sua frente. Com a mensagem de abate, Li Jianyu reviveu instantaneamente com a vida cheia. Ele estava confiante, a conclusão era apenas uma questão de tempo. Mesmo sem usar o golpe destrutivo, apenas o atributo de arma mítica da adaga de ouro era suficiente para suportá-lo até o fim. Isso foi antes do gordo conseguir tomar os remédios em sua mão. O ataque do monstro esqueleto de elite ao lado estava prestes a cair. No momento crucial, Li Jianyu saltou alto, levantou a mão e abateu. Um golpe abateu o esqueleto de elite. Olhando para tudo à sua frente, houve um tempo em que Li Jianyu, a quem ele protegia, se levantou. Do outro lado, Xiao Gaga também estava completamente incrédulo. Esse é o poder de um pequeno caçador? Com apenas um golpe, ele matou o monstro esqueleto de elite. O filho de família rica pensou em uma possibilidade. A adaga de ouro deve ter sido dada a Li Jianyu por seus irmãos. Deve ter sido para descarregar sua raiva por terem sido eliminados no exame de herdeiro. Então eles gastaram muito dinheiro para dar a Li Jianyu a adaga de ouro para roubar sua mochila. Li Jianyu estava tão furioso que seus dentes quase se quebraram. Esta adaga de ouro foi obtida por ele com grande dificuldade, mas, neste momento, a luta de An Xian do outro lado chamou a atenção de Li Jianyu. A cada golpe de sua espada, ele eliminava um monstro esqueleto. Aquela combinação de movimentos suaves era como se ele estivesse dançando balé, emocionante. Com isso, o rosto de Li Jianyu imediatamente ficou vermelho. Então Li Jianyu percebeu de repente que um monstro esqueleto apareceu atrás de An Xian, mas os olhos de An Xian estavam voltados para o outro lado. Agora é tarde demais para avisar. Em meio ao perigo, Li Jianyu atirou a adaga de ouro. Sob o olhar confuso de An Xian, ele derrotou o monstro esqueleto. Então, Li Jianyu mentalmente invocou a adaga de ouro, exibindo-a com força. Na frente de An Xian, acabei de ter uma leve escorregada, e a adaga escapou da minha mão. Se eu acidentalmente te afetei, por favor me desculpe. An Xian não respondeu, virando-se e deixando. No instante seguinte, sob o olhar tenso de Li Jianyu,
Anshian pulou alto, passando por cima de Li Jianyu. Com um movimento de derrotou o monstro. Deve-se dar e receber. Irmãozinho, não. Então Li Jianyu começou. Frangos do lado oposto. Só os monstros esqueletos já são um pouco demais para lidar. Para que provocar esses frangos? Ao mesmo tempo, uma voz familiar veio de eu também vou ajudar. Era o gordo, que havia tomado se recuperado. Ansioso, ele. No entanto, uma fenda repentina interrompeu os três. Ao mesmo tempo, uma fenda também apareceu, separando Li Jianyu. Fase da missão oculta. Agora a fenda é a segunda. Precisam se mover para uma. Então, um frango com uma grande espada caiu acidentalmente na. Li Jianyu sabia que encontrar com Anshian, mas vendo a fenda cada, Li Jianyu imediatamente se pular, terá o mesmo fim que o franguinho de antes. Apesar de relutante, o colar, o prêmio, por causa de sua, que pode retroceder. Neste momento, Costas interrompeu. O filho de teimoso, atacou neste momento. Ele caiu em perigo. Tudo graças a Li Jianyu. Sem saber que tudo isso foi culpa dele. Após a vibração, os itens. Outro. Junto com os itens caiu. Afinal, era tudo dinheiro. Li Jianyu, tomado. Perna direita para. Ao mesmo tempo, atingiu. No final, ambos caíram na fenda. Fenda abaixo, com uma. Será que minha vida acaba aqui? Então ele descobriu que estava. Esquerda. O colar de retrocesso. Ele pensou que também havia caído no chão. De fato, o céu não queria. Por um brilho intenso. Mas o colar, depois, feroz, trouxe Li Jianyu. No entanto, parou-a. Jianyu desceu. Por que esses 10 segundos passaram tão rápido? Uma figura encantadora de repente ocupou-a. Anshian pulou e apontou para Li Jianyu. O gordo também teve seu mérito. Afinal, ele puxou duas. Quando a poeira baixou, eles viram Li Jianyu, com o rosto vermelho. Ele estava apenas flertando. É óbvio que Anshian só se preocupa com a adaga de ouro. Mas o gordinho ficou com uma expressão sombria. Essa ração o deixou de momento. Sons vieram. Justo quando ele pensou que mais monstros estavam. O que ele viu foi a figura teimosa do filho de um rico, acompanhado de um estrondo. Firmemente no chão. Li Jianyu. Era óbvio que o filho de um rico havia escalado com, e ele estava teimosamente fincando sua. Sob os olhares surpresos de todos, o filho. Ele começou a procurar algo no chão sozinho. No momento seguinte, de lobo que Li Jianyu. Este era um item necessário. Li Jianyu olhou incrédulo para. Ele não pôde deixar coração que esse cara, enquanto o filho de comemorando, uma enorme figura. O filho de um rico não teve tempo de reagir. Seu pescoço já havia sido esmagado em uma. No momento. E todo o espaço. O filho de um rico se, juntamente com a área, de pé. Ao ouvir isso, Li Jianyu olhou para o culpado. A terceira fase da missão começou neste momento. O objetivo da tartarus de nível desconhecido. As pessoas do filho correram desesperadamente. Porque seu chefe, o filho de um rico, havia se ido. Eles não tinham razão para ficar aqui e lutar. Mas no momento seguinte, sem surpresa, o filho de um rico havia usado a pedra. Ironicamente, a pedra de vedação não desapareceu. Só é possível sair da instância derrotando o chefe da missão. O gordinho tinha uma. Li Jianyu também estava. Porque ele viu a invocação, do mesmo nível. Ambos são entidades desconhecidas. O pior não era que havia um exército inteiro de os pequenos jogadores das sombras. Eles gritavam, mas seus gritos eram tão fracos e inúteis. Com apenas uma investida, os cavaleiros das Li Jianyu observavam jogadores pelo grupo de não era que ele, mas sim que sua. Então, tartarusnos, como o soco que os pequenos jogadores que estavam ali desapareceram, e a névoa de sangue no punho de tartarus, e os outros dois observaram a cena com apenas um golpe, ele eliminou todos os. Pior ainda, o grupo Sombras descobriu-a. Eles investiram sobre eles. Então Anshian, eu vi que você não usou o ataque devastador. Será que foi restringido? Li Jianyu sorriu e confirmou. Você acertou. Agora, só posso usar pescaria? Vamos logo. Você quer mesmo que eu espere você morrer para? Li Jianyu não hesitou mais. Com um leve encantamento, ele invocou a adaga de ouro. Ele ficou olhando Cavaleiros das Sombras que, com apenas um golpe, sua vida caiu drasticamente. Mas Li Jianyu mordeu-os. Ele permaneceu ajoelhado. Faltava pouco. Mais um golpe e sua vida chegaria a segundos.
Inesperadamente, a figura do, em um instante, ele desapareceu, completamente, entrando. Vendo isso, Li ativou a habilidade Olho Oculto. Li Jianyu varreu freneticamente do Cavaleiro das Sombras. Finalmente, ele ergueu a adaga, traçando uma parábola perfeita. O ataque cobriu toda a área do grupo dos cavaleiros. No entanto, devido seu nível de fadiga atingiu 80%. Neste momento, o ataque não causava dano significativo. Então, ele se lançou de defesa e correndo em direção. Sem outra escolha, ele só esperado a vida de Li Jianyu. E assim, ele cumpriu as condições para o invencibilidade por 10 segundos e um efeito de ataque letal. Li Jianyu saltou alto, com um brilho de confiança. O sinal de contra-ataque foi dado naquele momento. Sob o ataque devastador, todos foram atingidos. Desta vez, a parábola dourada matou tudo. 7 segundos. Li Jianyu levou 7. Limpar o grupo dos, mas suas habilidades acabaram. Restam apenas 3 segundos para enfrentar o chefe. E ele só podia lutar corpo a corpo. No momento seguinte, Tartarus sorriu maliciosamente. Um soco, arremessando um vendaval. Se Li Jianyu ria cada vez mais freneticamente. Realmente, alguém me trouxe um travesseiro enquanto, no momento em que a adaga dourada tocou a habilidade de ataque devastador foi ativada. Tartarus, sem nenhuma dúvida, tornou-se pó. Ele gritava, mudar seu destino de destruição. Mas isso foi em vão. Li Jianyu permaneceu impotente no local. Neste momento, seu nível de fadiga aumentou novamente. Era a voz de An Xian vindo de longe. Ele gritou alto para Li Jianyu se esquivar. Li Jianyu, em sua loucura, não entendia. Ele não sabia do que. No instante seguinte, Jianyu. A espada não. Li Jianyu, naquele. Seus olhos rolaram. Em seguida, um chute violento atrás o fez despertar. O culpado era o jovem rico que já havia morrido, mas olhando para e cheio de pontos. Sem dúvida, ele não era mais humano. Quando ele foi atingido por Tartarus e caiu na falha, ele viu Li Jianyu. Sua mente não. Seu ressentimento. Uma voz estranha ecoou atrás dele. Abandone sua humanidade. Eu lhe darei poder. O jovem rico olhava para, perguntando se ele deveria. Ele ergueu levemente o canto da boca em desistir de ser humano. Por que não? Então, ele decidiu. No botão da noite e, assim, ocorreu a cena do retorno do filhão demonizado. A missão oculta foi atualizada neste momento. Resolver o filhão demonizado, que desistiu de ser humano. Neste momento, carregando ele estava com vida e mana cheias e correu. O filhão com uma arma bloqueou-o. No momento seguinte, o rosto do sofrido um forte impacto. Li Jianyu observou a figura, longe por muito tempo. O ângulo em que ele caiu de cara no chão até doía de ver. Quando a fumaça se dissipou, o gordinho, cheio de sangue, na boca, já havia. Então An Xian se adiantou e atacou com sua espada. O filhão novamente, com as mãos nuas, a espada longa de An, segurada a poucos. No momento seguinte, a pegada de 43 do filhão estava. Ancião nunca imaginou que seu cavaleiro nível. No final, ele acabou sendo morto instantaneamente. Agora, esse último fio de vida, tirado pelo jovem rico, Li Jianyu. Mas, naquele momento, de ataque estavam. O ataque do filho de papai rico atingiu o ar. Ele olhou com descrença para a figura que acabará de passar. Era Li Jianyu, de invisibilidade. No momento em que ambos se tornaram. Mas, no final, eles, pelos xingamentos, você é idiota? Enquanto isso, Li Jianyu olhava apaixonadamente para. Ele naturalmente pensou que era um encorajamento de amor, mas esse carinho amoroso durou apenas 3 segundos. O jovem rico, por trás dele, interrompendo a cena romântica. Li, antes de partir, ele deixou uma mensagem para Sion. Após sua morte, esta adaga de Sion repreendeu Li Jianyu. Seu idiota, você realmente se... Li Jianyu não tinha como enfrentar, porque ele não tinha energia, nem habilidades, mas sua vontade permaneceu firme, como uma espada de... Se é assim, então mire na parte vital, um golpe fatal. Mas ele se concentrou na espada, nem mesmo mirar, até mesmo defender. Neste momento, sua mão direita, rico. Li Jianyu, com dificuldade, um golpe para cima foi novamente, rico, e a força enorme fez com que, em seguida, Li Jianyu recebeu um forte golpe no peito, uma espada longa que, repentinamente o campo. Em meio ao pânico, ele gritou, ouro, aparecendo e bloqueando.
Será que minha vida termina assim? Neste momento, o nível de fadiga de Li Jianyu. Ele parecia ver Menpo, a barca de almas do. Ele só queria uma vida simples e comum. Em que momento as coisas deram tão errado? Imediatamente, ele, pois se lembrou de seu. Então Li Jianyu olhou para a cena diante. Ver uma corda brilhando com uma luz vermelha. E a ponta da corda. Filho de um rico que, Li Jianyu levantou. Ouro, porque havia. O chamava, pedindo que ele seguisse seus próprios desejos. No momento seguinte, a adaga a espada do filho de um rico. Sem sua arma, a força de luta do filho de um rico. Ele balançou os punhos com força e atacou Li, mas Li Jianyu desviou-se. Fincou a adaga de ouro, acompanhado pelo zumbido. Ataque devastador lançou um. Sem surpresa, o filho de um rico pelo ataque devastador da adaga de ouro. Li Jianyu caiu de joelhos. Contínuas fizeram seu nível. Neste momento, ele atingiu. Não conseguiu mais suportar. Em meio ao turbilhão, ele parecia sentir uma. Ele viu inúmeros cadáveres. Eram espécies avançadas. Da mesma forma, humanos sem vida estavam espalhados perto. Mas Li Jianyu sabia que nunca tinha visto essas pessoas antes. Li Jianyu sentiu a chuva. Sensação de desconforto que... Foi então que o homem dos óculos falou lentamente. O que foi? Será que ainda há monstros que não foram eliminados? O homem confiante? Não, é só que muitos humanos morreram nessa batalha. Li Jianyu olhou para o homem com incredulidade. Será que o homem atingir 100% e se o homem olhou para os humanos compatriotas tivessem habilidades de... Ao ouvir isso, o homem dos óculos negou sua opinião. Apenas os caçadores no topo superior. Ao ouvir isso, o homem, apesar de possuir, seu desejo era proteger o homem dos de volta-os. Em vez de lamentar, seria melhor matar alguns monstros. Ao ouvir isso, o homem, última chance de parar. Isso é encontrar a consciência e restaurar o mundo. Enquanto o homem dos óculos estava prestes a dizer algo, Li Jianyu ficou tonto e perdeu a consciência. Quando ele abriu, estava em uma cama. Felizmente, ele ainda estava vestido. Ele olhou para tudo que era opulento e ficou pensativo. Na sua memória, de conhecer uma. Então ele de repente descobriu uma porta diferente. Parecia haver uma pressão opressora ao redor. Li Jianyu, incapaz de, aproximou-se. No momento em que sua mão estava prestes a alta tensão ativada, Li Jianyu ficou, devido a um forte ataque. Enquanto Li Jianyu caía, uma figura aparecia. Era a caçadora Xian. Ele admirava muito a sorte de Li Jianyu, com tantos quartos, justamente para o único. Neste momento, a pessoa a sua, porque essa pessoa havia aparecido em sua, e esse caçador chamou a senhorita An, o rapaz de óculos, a guilda nobre agora, e ele, como apoiador, sempre a apoiou silenciosamente. Li Jianyu expressou sua dúvida, apenas por causa da tão famosa guilda nobre. Como eles poderiam se dar ao trabalho de ajudar-a? E por que ele recebeu a ajuda de um caçador nível 871? O rapaz de óculos não. A adaga dourada de... Antes disso, ele soube por An Xian. Se a adaga dourada não fosse, Li Jianyu já a teria vendido. Oh, por que essa adaga? Transformar um caçador. Mas Li Jianyu não tinha essa ambição. Ele se tornou um... ganhar dinheiro e... Depois de saber que Li Jianyu pretendia vender o rapaz de óculos, um preço que Li Jianyu, contanto que a troca ocorresse na terra perdida, eles poderiam ignorar. De ligação de alma. Essa é uma terra, devido a uma falha, mas, por isso, pode ignorar. Várias configurações especiais. Ancion foi o primeiro a falar. 100 bilhões. 100. Comprar a adaga de Li Jianyu não entendeu. Armas míticas são certamente raras, mas 100 bilhões de wones excedem em muito valor. Ele queria saber o verdadeiro motivo. O homem de óculos de Ancion interrompeu a conversa dos dois, apenas porque essa verdade não poderia ser dita a Li Jianyu, mas Ancion achava que não era nenhum segredo vergonhoso. Ele disse a Li Jianyu que a adaga de ouro era seu irmão mais velho, um objeto deixado, o caçador da grande, o homem de óculos, contida sua curiosidade, porque as informações, altamente confidenciais se Li Jianyu investigasse mais a fundo, isso, a sua família. Li Jianyu pesou os prós e a capacidade da associação, por Jeon, mas Li Jianyu, em suas mãos, mudou. Ele disse que mudou de ideia e não queria. Jian Xion não conseguiu conter-se. Isso deixou Li Jianyu apavorado. O homem de óculos e tirou o contrato que o conteúdo parecia normal, para comprar a arma. Mas Li Jianyu
olhando para o último item do exigia que ele, e o rastreamento de Ancion, Li Jianyu, em não se submeteria a. Em seguida, An Xian trouxe outra notícia bombástica, porque a associação sabia da existência. Se Li Jianyu não seria entregue a, mas Li Jianyu realmente não queria assinar esse acordo, porque ele também, que o acordo de morte de, isso deixou Li Jianyu furioso, porque a morte de, na recuperação do, enquanto Li Jianyu e An, o homem de óculos disse. No entanto, os dois continuaram a, vendo essa cena, o homem de óculos apresentou a solução, era que os dois se casassem, tanto a vigilância próxima que, os 100 bilhões de wons, tudo seria resolvido, perfeitamente se, quem recusaria uma esposa tão bonita, melhor que, Li Jianyu imediatamente concordou, mas ele ainda disse sutilmente, que era uma medida desesperada, mas o que eles não perceberam foi que, um assassino, e a sala inteira estava, acompanhada de gritos, os vidros daquela camada do prédio onde eles, vendo o rosto de Li Jianyu todo, submetido, com lágrimas nos olhos, ele, nesse momento, os ficaram completamente, mas An Xian não entendia, tão fracos, conseguiu, e Li Jianyu também não conseguia explicar isso, ele só se lembrava, o guiando enquanto, ao ouvir isso, investigar mais, ele repentinamente, 10 itens que caíram, por isso, ele, para aquela masmorra, enquanto isso, Li Jian voou, por, limpando, e entediado, ele sentou. Mas ele descobriu acidentalmente que a TV, mais de 20 caçadores desapareceram. O único sobrevivente caiu em coma. Ao ouvir isso, Li Jianvou ficou chocado. Este era seu melhor amigo, o gordinho Kim Myung-hee. Naquela noite, Li Jianvou foi até o hospital onde, mas a entrada já, pessoas da associação. No entanto, Li Jianvou tinha sua habilidade. Esse nível de defesa não o impediria em nada, de acordo com a quantidade atual de Ki de Li Jianvou. Seu estado de invisibilidade. Ele seguiu um repórter até a, mas naquela grande área, não havia uma única pessoa. Era óbvio que o controle da associação, após procurar de, finalmente encontrou, mas a maçaneta da imobilização Kena. Isso confirmou ainda mais a possibilidade do, de repente, uma grande mão agarrou o ombro de Li Jianvou. Então, o gordinho apareceu de repente, dizendo, era uma armadilha da associação de caçadores, para atrair o desaparecimento demais, e o manipulador da associação de, porque ele classificou este incidente como um assassinato, e o assassino, eliminar Kim Myung-hee, porque a entrada da cópia tem vestígios. Então Young-seon, um caso de vingança, Li Ganvou imediatamente, sentiu uma dor de cabeça, ele originalmente só queria roubar o Bufferin, mas as coisas não saíram, gordinho estava lentamente, não se pode negar, tem métodos incomuns, só que o cheiro é realmente um pouco forte. O prêmio por derrotar o transformado foi, que permite entrar, para completar uma. Faltam menos de 11 minutos, para o tempo de, neste momento, alguém abriu a porta e entrou, e Li Ganvou imediatamente. Entrou em modo. Quem entrou foi Young-seon, da Associação de Caçadores. Ele queria perguntar ao gordinho, por que ele estava, mas ele acidentalmente descobriu uma pérola roxa flutuando no ar. Li Ganvou, percebendo, a pérola roxa não havia, aparentemente, essa missão e não está. Em seguida, uma cena estranha apareceu no hospital. Young-seon, estava correndo. Esta cena também foi filmada por um paparazzi que, no entanto, Li, entrado na instância, inesperadamente, sua figura foi capturada pelo repórter Li Jianvou, que, para a cena familiar. Então, uma voz familiar veio de trás. Li Jianvou, você finalmente veio. Li Jianvou olhou para o homem com incredulidade. Como essa pessoa poderia estar aqui? Aliás, o misterioso Sr. Yan Seung-junho se parecem um pouco. Li Jianvou olhou para o seu peito com incredulidade. O misterioso senhor tirou uma seringa e a enfiou. Em seguida, ele chutou. Li Jianvou para longe. Ele gritou com todas as suas forças. Onde está a recompensa da missão escondida? No topo do prédio. Murmurou. Moleque. Li Jianvou, que teve seus olhos. De repente, uma onda de não conseguiu mais lutar. Quando ele abriu, ele viu a figura do o homem de óculos. Com urgência porque ele tinha acabado de desmaiar. Li Jianvou sentiu o toque tão real na sua frente. Era óbvio que ele estava possuindo memórias seladas. E seu, felizmente, Li Jianvou, uma vez na instância, com a experiência da última vez, desta vez será fácil. Bi Seng gritou e invocou uma adaga dourada.
mesmo possuindo-o. Isso não afeta o desempenho. Mas, diferente do golpe mortal, foi arremessado por uma. Ele se levantou com incredulidade para. Este não deveria. Rapaz de óculos. Ele apontou para a fraqueza de Tartarus. Ao ouvir isso, Anseung Jun acenou com a cabeça alegremente. Já que sabemos onde está a fraqueza, tudo bem. Anseung Jun estava confiante. E a vitória estava próxima. Agora só precisamos encontrar um. Lá. O rapaz de óculos fez uma. Porque ele não consegue voar. Acenou com a mão e se. A prioridade é encontrar um caçador que voe. Ao mesmo tempo, o monstro estavam em. A cena ficou em um impasse difícil. Desta vez, Anseung Jun notou uma pequena. Ele viu seus olhos, sua espada longa. No momento seguinte, Anseung Jun se. Um golpe rápido. Com o monstro. Então, Anseung Jun perguntou. O que estava em sua mente? Criança, você consegue voar? Então ele apontou para Tartarus no céu. Existe alguma maneira de me levar até a cabeça? A criança disse com pesar que não conseguia voar tão alto. O máximo que consegue. Ouvindo isso, para uma grande. Mas a criança olhava, confiança, enquanto ele ligia um voo. Sentiu claramente uma. Parece que Anseung Jun, com a ajuda da criança, o alvo era Tartarus. Em um instante, a criança levou Anseung Jun ao destino. Anseung Jun estava confiante. Agora era a vez do seu show pessoal. Ele deu um passo à frente e lançou um ataque. Assim como ele esmagou a joia do Tartarus, sem sua joia, emitiu um rugido estrondoso. Sua vitalidade se dissipou com o enfraquecimento do rugido. Ao mesmo tempo, sem apoio, Anseung Jun caiu do céu. Ele apressadamente abriu, por itens que pudessem. Então, uma série de agressivas. Mas parece, vendo o chão se aproximando, ficar parado. Será que eu, no momento crucial, a criança de antes apareceu. Ele abraçou firmemente. Anseung Jun em queda livre. Quem diria que o famoso um olhar de gratidão. Ele olhou. No entanto, a criança revelou um nome inesperado. Jeonseon. Lee Jeonvo olhou para a criança com descrença. Essa criança era, na verdade, o pilar da associação. Jeonseon. Mudança de cena. Os Jeonvo são trazidos, ao mesmo tempo, um par atrás dele. E quando ele, suas asas douradas se, por causa da. Então ele fez contato íntimo com o chão usando seu rosto bonito. Quando ele se, que o misterioso, ele não conseguiu, e agarrou o misterioso senhor. Mas ele passou diretamente, pelo misterioso senhor, como se apenas uma alma estivesse lá. Ele furiosamente questionou o senhor sobre o, mas o senhor disse que era um teste. Para compensar-lhe, senhor decidiu responder. Então Li Jianyu se lembrou do tratado desigual com An Xian. Ele pensou por um tocador de flauta de o misterioso senhor de Venian. Assumiu uma, mas no final, ele disse que não sabia, porque apenas transferir equipamentos. Mas, obviamente, não é possível conhecer o designer no momento. Li Jianyu perguntou se o designer era Anseung Jun. Um misterioso senhor viu, mas não disse nada. Você saberá a resposta quando coletar o conjunto completo. Enquanto isso, havia terceiro equipamento. Desta vez, Jianyu poderá ativar o efeito do pequeno conjunto. O ponto principal da missão do misterioso senhor é, atualmente, apenas ouro pode durar 48. Com um grito, Jianyu decolou. Ele queria todas as 10 caixas. Felizmente, cada caixa emanava uma aura poderosa, acompanhado pelas penas da espada caindo lentamente. A primeira caixa teve sua estreia. As mãos de Jianyu tremeram, de se controlar, amassando. Quem diria que uma caixa poderia conter um bilhete vazio? Neste momento, de cima soltou. Moleque, um bilhete é melhor que um monstro. Com isso, Jianyu não se preocupou mais. Ele disparou em direção à próxima caixa. Pela aura, não era difícil julgar. Prédio. Jianyu circulou o prédio. Ele se questionou como a caixa. Misterioso senhor lembrou Jianyu. Ele poderia temporariamente, em um espírito, passando. Com isso, Jianyu, habilidade, transformando-se, para economizar mana. Depois que metade de, no instante seguinte, para fora do prédio, ao desativar a habilidade, completamente o obstáculo. Vendo isso, ele não considerou mais o consumo de mana. Desta vez, ele entrou no prédio. Ele entrou na caixa. Será que a chave da caixa é uma criatura viva? Enquanto Jianyu estava perplexo, a caixa explodiu. O capitão da Zen Shishun, que, neste momento, qualquer explicação de. Em seguida, ele levou direito. Zen Shishun. Li Jianyu estar aqui é tudo.
Zhen Shishun. Com isso, Li Jianyu, Zhen Shishun estava. Ele o escoltou de volta, sem lhe dar qualquer chance. Então ele só pôde pedir, mas ainda assim não. Um misterioso senhor, na frente de pessoas. E o diálogo consigo mesmo de Li Jianyu enfureceu ainda. Sentindo-se menosprezado, ele acelerou a frequência. Sem escolha, Jianyu só pôde ativar, transformando-se em um espírito. E isso era apenas. Diria que Zhen Shishun, seguido por uma escada. Seus pés, construída com. Jianyu olhava. Encontrar a próxima caixa. Desta vez havia esquerda e outra na. Enquanto o misterioso senhor recomendava praia à esquerda, e enquanto ele pousava dele, de fato, era novamente um bilhete com a palavra vazio. Enquanto Jianyu voltava à direita, a caixa começou. Jianyu sem jeito olhou para do misterioso senhor, mas, nesse momento, um som de algo. Fumaça se dissipou. Era Zhen Shishun. Zhen Shishun queria levar Li de caçadores e se vingar por. Ouvindo isso, Jianyu e ativou sua habilidade. A prioridade era abrir a tarefa, mas um grande. A caixa continha uma encarnação de Tartarus. Olhando a descrição, parecia ser uma. Zhen Shishun estava suando frio. Ouvindo isso, Jianyu olhou para ele com interesse. Essa foi a primeira. Shishun mostrou essa expressão. Jianyu tinha total confiança na. Precisava quebrar a joia em sua. Imediatamente, Jianyu. Isso está relacionado. No instante seguinte, 3. Diante dele, emanando. Momentos depois, monstros. De dentro. E estes são os. Ouvindo isso, Jianyu. Sim. Seguindo o princípio de pegar o. E esta cena foi. Shishun, que havia visto. O dono na época era o caçador da grande catástrofe, An Shenjun. Enquanto Jianyu estava atordoado, o primeiro, com apenas um golpe, sua, mas isso ativou a invencibilidade por 10. Com apenas um golpe, o Cavaleiro Sombra cortou 2 Cavaleiros Sombra, capitão da 4ª equipe. No segundo seguinte, ele carregou contra. Seus olhos estavam fixos à frente. Para trás, se a estratégia do Tartarus levantou o braço direito, porque ele derrotou 2. Com o ataque de Tartarus caindo, Zhen Shishun estava sem nenhum ângulo para se mover. Ele fechou os olhos sem jeito. Deixar para trás tudo, mas um misterioso senhor. Inevitável. Os olhos só podem. Gritando, um misterioso poder, lançando o soco. Ouvindo isso, Li Jianyu olhou. A força deste misterioso. Zhen Shishun, neste momento. Espanto, pois esta pessoa se. Mas o misterioso deu um soco e Li Jianyu perguntou ao. Fez isso, e ele apenas. Mas Li Jianyu, incomum em sua microexpressão. A expressão de Zen, de que ele conhecia. No momento, senhor tirou uma. E isso aconteceu pouco. Como recompensa de. Ao ouvir isso, Jianyu não. Velho para, de quebra, se. Mas o misterioso velho, garantindo que ajudaria. Enquanto isso, mais e. Foram convocados por Tartarus. Jianyu só pôde carregar 100 para a saída, mas Tartarus não. Sua raiva foi totalmente. Shishun de ter acabado de. No momento crucial, o misterioso velho zombou. Xiaoga ataca o escudo do velho até a morte. Ao ouvir isso, mudou seu alvo de ataque. Realmente um monstro com, de um golpe pesado, o chão sob os pés do, instantaneamente, e toda. Jianyu ficou. Essa era verdadeira. No momento seguinte, sua perna, e logo 3 espadas longas foram. Jianyu instantaneamente, carregar Zhen Shishun e, infelizmente, a Tartarus emanava. Este era o sinal de, a lançar um ataque. Ao ouvir isso, o misterioso, controlar, gritando para, ao mesmo tempo, na entrada do, e as pessoas da associação de, com a habilidade do Capitão Zen, poderia ser concluída em 10, 1 hora inteira. Será, mas Morra falhou e os